Opa, vamos aqui para mais um exercício do curso. Qual é o perímetro de um triângulo cujos ângulos internos medem? Então, a gente tem aqui um triângulo ABC e os ângulos internos medem 45 graus, está aqui, 45 graus, 60 graus, aqui, e 75 graus, aqui. Isso é um triângulo inscrito em uma circunferência de raio 1, inscrito interno. Ou seja, os vértices do triângulo faz aqui, né, um ponto com a corda da circunferência. E aqui é o raio, que é do centro, a corda da circunferência vale 1. O raio vale 1. Isso aqui é um teste. Um teste. Tem essa tabelinha famosa, não é isso? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz quadrada do numerador. Uhum. Aqui é 1, vai dar 1, não é isso? Raiz quadrada. Você pode guardar dessa maneira. Para os ângulos de quem? 30, 45 e 60 graus. Chamada tabelinha notável, né? Seno, cosseno e tangente. Tem mais. Olha só. Os ângulos complementares, que são ângulos complementares, é aqueles que a soma dá 90 graus. Ó, 30 mais 60 é 90. 45 mais 45 é 90. Pode olhar ó, que o seno e o cosseno de 45 são iguais. Então, a soma de dois ângulos dá 90 graus. O seno e o cosseno são iguais. Ó, 30 e 60. O seno de 30 é igual ao seno de 60. Cosseno de 30 é igual ao seno de 60. São iguais. Ó, tá vendo? 45 mais 45 é 90 graus. Aqui, ó, iguaizinhos. E seno sobre cosseno é tangente. Por isso que aqui vai dar 1, né? Tá igualzinho. Era o que pede no exercício. Bom, essa tabela não vem na prova, não vem no vestibular. Você vai guardar isso aqui. E esses 45? Calma, o 45 está ali para dizer que esses ângulos são estes, 60, 45 e 75 graus. Mas nós temos maneira de trabalhar sem usar o 75 graus, a não ser que o exercício te dê essa informação. Tá certo? Não é o caso aqui. Ok? Então, vamos lá. O que pede no exercício? O perímetro. Perímetro do triângulo. E perímetro é o quê? É a soma dos lados. A mais B, o lado AB, né? Mais o lado BC, mais o lado AC. E aí vamos fazer o seguinte, vamos chamar esses lados, dar nomes para esses lados. Vamos chamar esse lado de X, esse aqui de Y e esse aqui de Z. Pronto. Para não ficar trabalhando com a B, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, o que a gente quer aqui é o nosso perímetro. O que é o perímetro? Vou abreviar aqui com P de perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser o lado X mais o lado Y mais o lado né, Z. A gente quer saber, então, quanto vai ser o perímetro. Então, para determinar o perímetro, precisamos calcular esses lados aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar aqui, vamos mudar uma cor. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa achar o x, o y, o z. E aí a gente aplica o que era? Lei dos senos, lei dos cossenos, os dois. Tá? Não posso chegar aqui e aplicar a lei dos cossenos, por quê? A lei dos cossenos funciona da seguinte maneira. Se eu pegar o ângulo de 60 graus, vai ser o lado oposto ao quadrado igual a z ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes z y vezes o cosseno que está aqui entre esses dois lados. Então, eu não posso chegar lá na frente da formulazinha e pegar, né, o cosseno de 45 se eu estou trabalhando com esses dois lados. Então, eu não posso fazer isso. Eu não conheço o z, não conheço o y, não conheço o x, então esquece. Primeiro, a gente vai trabalhar com a lei dos senos e nós vamos determinar dois desses lados. Sim, porque esse daqui, 75 graus, não tem aqui, não sei quem é, o seno ou o cosseno, então a gente vai trabalhar com aquilo que a gente conhece, que é o seno e cosseno, né, desses ângulos. Então, vamos partir para determinar o x. Vamos determinar o x primeiro.
Quem vai ser o x? O x, usando a lei dos, né, dos senos, tá ok? Lei dos senos, tá? Quem vai ser o x? Vamos melhorar aqui, era que ficou feio. Olha só, eu vou ter assim, ó. Vou escrever aqui na frente. Como eu quero x, aí eu vou usar a lei dos senos. X sobre o seno do ângulo oposto. Lembra? O seno de 60. Ok? O seno de 60 graus. Vai ser igual... Você já pode colocar o resultado, tá? Eu que estou explicando passo a passo. Vai ser igual a quem? Ah, o raio, a 2 vezes o raio. Lembra disso? Tá lá em um dos vídeos, tá certo? Vai ser igual ao raio multiplicado por 2. Essa igualdade existe quando eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência e conheço o raio, certo? A gente tem que trabalhar desta maneira, porque eu não posso igualar a y sobre seno de 45 graus, eu não conheço o y, mas esta propriedade, esta relação existe. Essa, né, razão guardada entre duas razões, ou seja, se um triângulo está inscrito numa circunferência, o lado sobre o seno do ângulo oposto é igual a 2r. Essa proporcionalidade existe. E a gente quer o x, não é isso? Então, o x aqui vai ser x sobre seno de 60, está aqui o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a 2 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 1. Então, isso aqui vai dar 2. Perfeito? E se eu multiplicar aqui em cruz, tá? Eu vou ter x igual a exatamente quem? Ó, 2 vezes isso aqui. Vai ficar 2 sobre raiz de 2. Multiplicado, né, por raiz de 3. Quer dizer, vai ficar 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplifica, fica somente raiz de 3. Está aqui o nosso valor de x. Perfeito? Era o que você fez aqui. Vamos ver aqui, ó. X vezes 1 é x, ok? X vezes 1 é x. 2 vezes isso aqui, ó, vai ficar 2 vezes quem? 2 vezes raiz de 3 sobre 2, ó. 2 vezes 1 é 2 sobre 2. Olha lá, simplifica, fica a raiz de 3, tá? Então, se você teve alguma dificuldade, tá aqui do lado eu fiz o apagar que eu vou precisar. Tá, a gente já né, tem mais ou menos a ideia do que está sendo feito. Vamos agora determinar o nosso valor de z. Ou melhor, qualquer um desses, mas nesse caso não é qualquer um. Não posso usar aqui o z, porque esse ângulo eu não conheço. Vamos trabalhar com o y. Então, vai ser y, faz igual você fez com o outro, senão fica confuso, né? Eu quero determinar agora o y. Tá? Quem vai ser o y? Vou fazer a mesma coisa, agora a gente já sabe, né? Alguma coisa vai ficar y sobre quem? Y sobre o seno do ângulo. Lei dos senos ainda, que vai ficar seno de quem? Seno de 45 graus. Que você já pode colocar aqui o resultado dele, né? E vai ficar quem? 2r, a mesma coisa que a gente fez com o outro. Por quê? Eu não posso igualar uma outra razão, z sobre, ou x sobre. Até que eu posso, já que eu tenho o valor de x, mas fica mais fácil isso daqui. Então, aqui vai ficar y sobre seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Que vai ser igual a quem? 2 vezes o raio. O raio é 1, isso é 2. Então, daqui a gente tira o y, calcula o y. O mesmo que nós fizemos aqui, lembra? Multiplicou em cruz, vai ficar aqui, ó. E aí, então, vai dar o quê? Raiz de 2. Perfeito? Ok? Ficou raiz de 2. Agora, a gente já tem o x e já tem o y. Precisamos determinar o z. Como o z fica oposto ao ângulo de 75 e a gente não tem e nem quer, a gente vai trabalhar com o cosseno de 60 ou com cosseno de 45. Ou seja, a gente vai aplicar aqui a lei dos cossenos. E olha só, cosseno de 60 graus não é meio? Então, a gente vai trabalhar com este ângulo. Isso é importante, né?
trabalhar com esse ângulo. E aí era como é que se faz quando a gente trabalha com... Deixa eu fazer uma divisória aqui, porque a gente vai usar bastante espaço para calcular esse lado chamado aí de Z. O que a gente vai fazer agora, eu vou mudar aqui para o branco, a gente vai determinar o Z. Né? A gente vai determinar esse lado aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar a lei dos cossenos, tá certo? E a lei dos cossenos, eu posso pegar como lado e ângulo oposto ou x ou y. Vou pegar o x. Por quê? Porque o cosseno de 60 é mais fácil, ó. Cosseno de 60, aqui é 45, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ah, fica mais fácil trabalhar com meio, não é? Uhum. É. E aí a gente trabalha o quê? Com esses dois lados, o z que a gente quer, e o ângulo lado oposto. Não vou trabalhar com esse porque eu não conheço. E esse daqui dá a raiz de 2 sobre 2, esse é mais fácil. Então vai ficar assim, qual é a formulazinha quando você trabalha com lei dos cossenos? Ó, o lado oposto ao ângulo, que é x. O lado oposto ao ângulo, que você quer que é 60 graus, é x. Mas quem é o x? É raiz de 3 ao quadrado. Ó, nem precisa colocar num parênteses, tá ok? Vai ser igual o produto, ou quer dizer, o quadrado, a soma dos quadrados dos lados que compõem um ângulo de 60 graus. Portanto, vai ser z ao quadrado mais o y ao quadrado. Quem é o y? Está aqui. Que você já poderia elevar ao quadrado e sumir com a raiz. Menos o produto de 2 vezes quem? Quer dizer, 2 vezes quem? Os lados aqui, que são esses lados que faz referência ao ângulo ali de 60 graus, que é, então, z vezes raiz de 2, já que o y é raiz de 2. Está aqui. Né? Vezes quem? O cosseno de 60 graus. Por isso que eu peguei a 60 graus. Ó, o cosseno de 60 graus é moleza, é mais fácil. Bom, aqui elevado ao quadrado, vou demorar o vídeo, mas eu vou fazer passo a passo. Aqui elevado ao quadrado, você simplifica o 2 com a raiz. Aqui também o 2 com a raiz. E cosseno de 60 graus, quem é? Meio. Já vou colocar aqui para reduzir trabalho. Ó. Cosseno de 60 é meio. Ó. Cosseno de 60 é meio. Já reduz algum trabalho. Você não precisa copiar tudo novamente, não é isso? Então, aqui ficou 3 igual z ao quadrado, continua z ao quadrado, mais 2 aqui, porque ficou, e aqui vai dar meio, ó, meio aqui multiplicar, 2 vezes esse meio, aqui vai ficar meio. Então, ó, simplifica, vou até mudar de cor, um amarelo mesmo, ó, esse 2 vai simplificar com esse 2. Por quê? Porque aqui é meio. Então, sobrou naquele pedaço ali, né? Nesse pedacinho aqui, sobrou menos, né? Raiz de 2 vezes z. É o que sobrou. Opa, então isso aqui vai dar uma equação de segundo grau para resolver, ó, porque tem z ao quadrado, tem z aqui. Então, vamos fazer o seguinte, isso é uma equação de segundo grau. Esse z ao quadrado, eu vou copiar ele. Lembra como é que é o formato da equação do segundo grau? Deixa eu copiar em algum lugar. É do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ok? Fica assim. Perfeito? Então, olha lá, z ao quadrado está aqui, que faz o papel ali de 1x quadrado, não é isso? Esse menos 2z, quer dizer, menos raiz quadrada de 2 vezes z, que é o papel aqui do bx. E aqui eu vou jogar para cá. Eu estou copiando. Esse eu vou jogar para cá, vai ficar menos 1. E isso é igual a zero. Certo? Igual a zero. Por que menos 1 era? Ó, porque esse eu copiei, estou passando para cá. Ao passar para cá, ficou 3 negativos somado 2 positivos. E aí dá uma equação do segundo grau para resolver. E a gente tem que resolver a equação do segundo grau. Vamos primeiro calcular o delta? Quem é o delta? O delta vai ser b ao quadrado, lembra?
Vamos colocar aqui em cima do lado para eu ter espaço para resolver. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se você tem ainda dificuldade, esse é o nosso delta. Primeiro cálculo delta é mais fácil do que você já ir direto na fórmula completa. Isso aqui é o quadrado. Ó. Quando eu pegar isso aqui ao quadrado, fica o quê? Só fica 2. Por que 2 era? Porque tudo isso aqui ao quadrado fica positivo e a raiz se simplifica com a raiz. Lembra? Menos 4 vezes 1, né, que aqui é 1, dá menos 4. Vezes menos 1, dá mais 4. Então, o delta aqui é mais 4. Não entendi que você fez aqui, que é b ao quadrado. Vamos fazer aqui do lado, caneta mesmo, ó. Não é b ao quadrado? Então, vai ficar menos raiz de 2 ao quadrado. Ó, qualquer valor ao quadrado é positivo. Então, raiz de 2 aqui, ó, índice 2 elevado ao quadrado, fica somente o 2. Por isso que ali ficou somente raiz de 2. Quer dizer, somente 2, né? Era. Tá certo? E aí, como resultado nesta partezinha aqui, é 6. Ok? Aqui é 6. Tá? Vamos determinar agora o resto da fórmula de Bhaskara. Como é que é o resto da fórmula de Bhaskara? Vamos colocar aqui em vermelho para você lembrar também. X é igual a quem? A menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Lembra disso? Lembra, né? Então, vamos aqui. Aí eu tenho menos b. O b aqui é negativo. Então, com esse carinha aqui, fica positivo. Então, vai ficar quem? Raiz de 2. Por que raiz de 2 era? Porque é menos b. Aqui está menos. Mais ou menos, a raiz quadrada de delta, que é raiz de 6, que por enquanto fica assim. Tá certo? Sobre 2a. Sobre 2a. O a aqui não é 1? Ó, o a é o coeficiente de x, quadrado é 1. Então, isso dá 2. Perfeito? E aí, você vai ter aqui um dos valores de x, não precisa chamar de 1x1, x', vai ser isso com a soma. Vai ser o quê? Raiz de 2 mais raiz de 6, que você não vai tirar isso da raiz, sobre 2. E o outro x, né, que a gente ainda tem... que x era? X é a fórmula, vamos lembrar disso aqui. Aqui é z, né, Aqui é z. A gente está determinando o z. Vamos lá, vamos lá, Aqui é z, ok? Então, o outro z, quem vai ser? Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 2. Ficou torto assim para não ficar muito embaixo. Mas olha o que acontece. Quando eu somar raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2, mesmo não calculando, que nós não vamos fazer isso aqui vai dar positivo. Como o lado de um triângulo é valor absoluto. Agora aqui não, ó. Quando eu fizer esta diferença, aqui vai dar maior, e só que vai dar negativo. Se vai dar negativo, não existe lado negativo. Então, neste caso, isso aqui não serve para ser lado. O nosso lado, lado Z, vai ser este cara aqui. Tá certo? E aí era o que falta determinar? Falta determinar exatamente quem? O nosso perímetro. A gente quer o perímetro, não é isso? Então, falta determinar o perímetro. Determinamos o x, aplicando a lei dos senos, no caso, lado, ângulo oposto, seno, igual a 2 raio. Determinamos o y, aplicando a razão, né? A igualdade entre duas razões, o mesmo que fizemos para x. Lado sobre o seno de 45 graus, igual a 2 raio, porque a circunferência está escrita quer dizer, o triângulo está escrito na circunferência.
Determinamos o valor de z usando a lei dos cossenos, né? Esses dois lados, o ângulo compreendido e o lado oposto. Nesse caso, eu preciso, para calcular, para trabalhar com a lei dos cossenos, exatamente isso. Dois lados, os lados que formam o ângulo e o lado oposto. Esses quatro valores nesta relação. Determinamos aqui o valor de z. E nós precisamos finalizar com o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Tá? Então, nós vamos procurar fazer aqui. Então, perímetro é a soma dos lados. Quem é o lado x? O lado x é raiz de 3. Quem é o lado y? O lado y é raiz de 2. E o lado z, que é o que nos interessa aqui nesses dois, ficou quem? Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Não dá divisão, não foi dado raiz aproximada de nada. Vamos juntar tudo isso, né? Vamos ver o que é que vai dar de tudo isso. Bom, não dá para somar esses dois, mas eu vou ter que tirar a mínima aqui para somar, tá vendo? O mínimo aqui vai ser quem? Vai ser 2. Vamos ver o que é que vai dar nisso. Tá certo? Ok? E aí eu tenho assim. 2 dividido por 1 multiplicado por raiz de 2. Ou melhor, raiz de 3. Vai ficar 2 raiz quadrada de 3. Mais 2 por 1, 2 vezes 1 raiz quadrada de 2. 2 raiz quadrada de 2. E aqui continua, né? Raiz quadrada de 2 mais, raiz quadrada de 6. Por que era? Porque 2 por 2 dá 1. Perímetro vai ser igual. Deu trabalho isso aqui, né? Mas foi exercício aí de prova de vestibular. A gente está aprendendo, para a gente aprender esse negócio aqui, não é isso? Então, o perímetro vai ser igual. Aí eu posso somar quem aqui? Estes aqui, esse 2 continua. 2 raiz de 3. Agora sim eu posso, 2 raiz de 2 mais 1 raiz de 2. Dá o quê? 3 raiz de 2. Mais raiz de 6, raiz quadrada. Tudo raiz quadrada. Tudo isso sobre 2. Mas aqui não tem esse negócio ali que você colocou aqui. Eu olho aqui nas minhas alternativas, não vejo nada igualzinho. 2 raiz sobre 2. O que foi feito ali, galera? Só isso, Presta atenção no que foi feito. Só, tá? Só para atrapalhar você. Aqui colocou meio em evidência, porque a única coisa que vai em evidência, não é isso? Em tudo isso é que é 1 multiplicado por quem? 1 sobre 2 multiplicado por quem? Por raiz de 3, que melhor, né? Né? Não tem ali divisão, Você só vai colocar isso no parênteses, tá? Não tem divisão, não dá para dividir e simplificar ninguém ali. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 3, do jeito que está aqui, mais 3 raiz de 2, mais raiz de 6. Só o que foi feito ali. Não dá para simplificar nada, não dá para dividir. Não posso dividir 2 por 2, porque aqui o 3 não dá, aqui o 1 não dá. Então, só foi feito isto, deixou desta maneira aqui. E desta maneira, a resposta, olha lá, meio, eu tenho 3 raiz de 2, 2 raiz de 3, mais raiz de 6. A resposta nossa aqui é a letra A. Não aparece 5 nessa história, não aparece 1 aqui no 3, não aparece dessa maneira, 2 raiz de 2 é 2 raiz de 3, não aparece, né, raiz de 2 mais 1 raiz de 3 mais 1 raiz de 6, porque não é isso que acontece aqui. Não é meio vezes raiz de 2 só, quadrada, porque tem um 3. Então, a resposta nossa é a letra A. Certo? Deu um pouquinho mais de trabalho aí, né? Aqui você acabou usando muito espaço, mas deu para fazer aqui. Então, está aqui o nosso, né, perímetro desse triângulo inscrito na circunferência. E aí,
tem as relações, né, do triângulo quaisquer na trigonometria, que existe a relação entre ângulo e o lado oposto, ângulo, lado oposto, ângulo, lado oposto. Nesse caso, envolvendo raio, porque é um triângulo escrito, e aí a gente usou do raio para determinar dois dos lados, e o terceiro a gente precisou recorrer à nossa lei dos cossenos. Tá certo? Como é que é a lei dos cossenos? Você vai pegar um lado oposto a um ângulo de referência, que vai ter que ser este, que é mais fácil. Então, lado oposto ao quadrado é igual os outros dois lados ao quadrado e somado, menos duas vezes esse produto dos mesmos lados, que faz o ângulo, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você aqui comandou. Tá certo? Então, volta, retoma o vídeo, refaz. Claro, numa prova você vai fazer mais rápido, né? Tá certo? Então, aquele abraço e sucesso na aprendizagem.